TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Alô, senhoras e senhores, estamos chegando, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Está começando mais um capítulo de Os 10 Mil Deles, 10 mil reais colocados na Bolsa de Valores, Skin in the Game. Aqui a gente vive o que a gente fala e esses 10 mil que já chegaram a quase 15, caíram bastante nas últimas semanas, acompanhando o movimento de queda da Bolsa Brasileira. Mas hoje temos uma boa notícia, alta de 2% e os 10 mil, a julgar pelo fechamento de ontem, quarta-feira, agora são 11.390. No mesmo período, o Ibovespa avançou 0,3%, o que significa que a nossa carteira bateu o Ibov. E por isso o Carlos Castrucci está com um sorriso de orelha a orelha. Fala aí, Carlão, bem-vindo, boa tarde. Fala, Léo. Finalmente uma quinta-feira positiva, né? A gente fez aquela fezinha quinta-feira passada. A gente tá vendo agora nessa quinta-feira uma alta relevante aí no Ibovespa. Apesar de que não é 100% boa essa quinta-feira, né? Que depois a gente vai falar de VIA aí, tá dando uma puxada na carteira para baixo hoje. A gente vai falar muito de VIA, pode ter certeza, é uma das posições mais relevantes dos nossos 10 mil reais. E o Carlos entendeu ali os números da companhia, resultados divulgados ontem. Resultados ruins no que diz respeito a provisionamento, sobretudo, foi a grande surpresa negativa dos números, mas vários números interessantes, bons, sobretudo os de lucro operacional. Então vale a pena a gente aprofundar essa conversa e daqui a pouquinho o Carlos vai destacar para você. A moeda americana da semana passada para esta, até o fechamento de quarta-feira, recuou 3,7%. A maior alta da carteira nesse intervalo de uma semana ficou com MRV Engenharia, 10,8% de alta. E a maior baixa, CBA ou CBA, recuo de 5,4%. Você vai entender por quê. Além disso, hoje a gente vai conversar com o Roberto Luiz Troster, macroeconomia, estará no radar. Senhoras e senhores, os 10 mil deles está começando. Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Muito bem, então vamos lá, Carlos, começar a construir mais um episódio. A galera tá acostumada nessa altura a gente passear pelos principais fatos da semana. E é inegável que indicadores macroeconômicos importantes surgiram, sobretudo no que diz respeito à inflação. Me parece que foi uma das coisas que mais importante aconteceram da semana passada para essa. Em relação ao Brasil, a gente teve o IPCA de outubro muito forte, mais de 1,20%, o consenso estimava menos, e a gente sabe que isso trouxe preocupações com a pressão inflacionária novamente e pressionou de novo os juros. Já começa a se falar, na próxima reunião do Copom em dezembro desse ano, numa alta de 200 pontos base, não mais de 150. Você acredita nisso, Carlos? É crível uma projeção dessa, os 200 pontos base, em vez dos 150 prometidos? Léo, assim, tudo é possível, né, quando a gente fala de política monetária, mas depois dessa redução da incerteza com relação à situação fiscal, com o que a gente está vendo ali dessa perspectiva de aprovação efetiva da PEC dos precatórios, eu imagino que a gente não deve ver uma surpresa para cima na questão do aumento da taxa de juros. Então eu acho que o mais provável mesmo é o Banco Central seguir o que ele contratou na última reunião, até porque a gente já comentou isso aqui algumas vezes e, assim, toda vez que ele promete alguma coisa e faz uma coisa diferente é um ponto a menos para a credibilidade do Banco Central, né? Então, conseguindo manter o ritmo, isso ajuda o Banco Central e eu acredito que eles tendem a fazer isso. Pontuar que a economia dos Estados Unidos criou 531 mil empregos não agrícolas em outubro. Estamos falando aqui do payroll, acima do esperado e dos dados do último mês. Previsão era de 450 mil. Taxa de desemprego na maior economia do mundo caiu para 4,6% na força de trabalho, abaixo dos 4,8% de setembro. Os analistas esperavam 4,7%, dado veio mais positivo. Aprovação do pacote de infraestrutura de $1 trilhão no Congresso também chamou a atenção. E, finalmente, a inflação, como eu me referia há pouco, o chamado CPI, que, olha, atingiu 0,9% em outubro, quando a expectativa era de 0,6%. No acumulado de 12 meses, chegou a 6,20% o CPI, o maior nível desde 1990.
Então é muita notícia. Eu conversava com uma fonte hoje, mais cedo, Carlos, aqui na TC Rádio, e ela classificava esse CPI último como um divisor de águas que deve, como nenhum outro indicador, pressionar o Federal Reserve a antecipar a normalização dos juros. Você dá esse peso ou peso parecido à fala dele? Léo, faz sentido o que ele disse. Assim, a gente tá vendo lá nos Estados Unidos o emprego começando a voltar, né, com a normalização por conta da questão da pandemia. A gente sabe que lá eles têm o duplo mandamento lá no Banco Central americano, né? Então, o primeiro é controlar a inflação e o segundo é manter o nível de desemprego baixo. A gente está vendo o emprego recuperando e inflação lá em cima, né? Então, não é de se descartar uma surpresa na aceleração do ritmo de normalização tanto dos estímulos monetários quanto da política monetária dos Estados Unidos. Então, sim, é algo que faz sentido, a gente tem que ver como que as coisas evoluem, porque, de novo, né, não depende só da questão da ação que eles têm que fazer, né, mas como que o mercado interpreta a ação que o Banco Central americano toma, porque se o Banco Central der um passo um pouco maior do que a perna, a gente pode ver um impacto muito grande no mercado e isso pode acabar trazendo impactos para a economia também. Mas é um cenário que a gente não pode descartar. Eu diria que a assimetria, o balanço de riscos hoje, quando a gente fala de taxa de risco e taxa de desconto, é maior hoje o risco no mercado externo, onde a gente ainda tem juros muito baixos precificados na curva da taxa de desconto dos ativos, do que aqui no Brasil, onde a gente já está vendo um patamar de juros muito mais alto, né? A gente está falando de um Treasury Yield lá na casa de 1,5 contra um de 10 anos, contra um DI aqui de 10 anos na casa de 11,5. Então você vê que o spread está grande demais, né? A discrepância se acentuou. Agora, não é só os Estados Unidos ou o Brasil que andam preocupados com a inflação. Na China, o índice de preços ao produtor, o PPI, pressionado pela crise energética, sobretudo a escassez de carvão, acelerou mais que o esperado à máxima em 26 anos, apertando as margens dos produtores e elevando temores de estagflação. Na base anual, o salto foi de 10,7% em setembro para 13,5% em outubro. Na Alemanha, o CPI anual acelerou de 4,1% para 4,5%. É a maior taxa desde agosto de 93. Então veja, o fenômeno inflacionário, isso não é novidade, é generalizado mundo adentro. Ainda sobre a China, a gigante imobiliária Evergrande voltou a preocupar os mercados após um credor alemão anunciar que não recebeu nenhum pagamento de juros devido pela incorporadora até o fim da quarta-feira. Na sequência, no entanto, saíram notícias de que a Evergrande pagou os juros dos detentores de títulos da companhia na própria noite de quarta e isso deu uma euforia para o setor imobiliário e para as bolsas asiáticas como um todo. Minério Qingdao, a gente sempre passeia por ele aqui, caiu novamente, atingiu $92 a tonelada e o contrato futuro com vencimento em dezembro também caiu e atingiu $91. Petróleo tipo Brent ficou praticamente estável a $83 o barril e o S&P recuou 0,3% a 4.647 pontos. De um modo geral, Carlos, a palavra é inflação mesmo, né? O mundo inteiro está vendo esse fenômeno que era esperado pelo excesso de liquidez e pelo choque que há. De um lado você tem uma demanda mais aquecida, as famílias pouparam dentro do possível, economizaram, sobretudo nos países mais desenvolvidos, em que a poupança se fazia ainda mais possível e plena, e nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, os países emergentes, através de excesso de liquidez, muitas pessoas consumiram aquilo que era necessário para manter dignidade, e quem pôde também fez o seu protetor ali, o seu cobertor ficar um pouco maior. Agora a galera tá indo cada vez mais às compras. E aí você tem uma demanda aquecida e uma oferta que é impactada, entre outros ingredientes, pela escassez de materiais específicos. E aí é claro, né? Os preços disparam, uma coisa retroalimenta a outra, a inflação galopa e a preocupação geral. Léo, assim, inflação, a gente já comentou isso e pode explorar bastante com o Troster na sequência, essa questão inflacionária que, para mim, é o maior risco nas teses de investimento hoje, né? A gente está passando, eu diria que é um cenário completamente novo para a gente nessa nova realidade desde a crise de 2008, né? Então é o primeiro período onde a gente tem inflações acima do patamar de 2,5% nos países desenvolvidos e isso pode trazer maiores preocupações para o mercado lá na frente caso a inflação persista. Então é bom a gente ficar de olho, acompanhar de perto, porque a gente sabe que isso a gente já viu aqui na Bolsa Brasileira. Inflação persistente que causa aumento de juros, causa desvalorização de ativos no curto prazo. Então vamos ficar de olho.
Vamos falar também, de Brasil, porque no que diz respeito à política, foi aprovada a PEC dos precatórios em segundo turno pelos deputados, estamos falando da Câmara, portanto, mais apoio que o primeiro turno, inclusive, foi registrado. O texto muda a correção do teto de gastos, abre espaço para o Auxílio Brasil de R$ 400 e outras despesas. A PEC dos precatórios deve ser examinada entre 23 e 24 de novembro, lá no Senado. Em relação à economia, destacar que o IPCA registrou alta de 1,25% em outubro, maior avanço para o mês desde 2002. O dado é bem negativo, uma vez que o consenso era de 1,05%. É uma aceleração forte frente ao índice de setembro, que estava em 1,16%. Falamos já bastante de inflação. Direto então para a nossa carteira, Carlos, pelo seguinte. Houve uma vitória, e uma vitória substancial. Enquanto o Ibovespa avançou 0,3%, a nossa carteira avançou 2%. Poxa, é uma vitória de fôlego. E a maior alta da semana passada para essa foi MRV Engenharia. Você vinha defendendo há algum tempo aqui que ela estava muito amassada, muito descontada. Caminhou bem. Léo, assim, o que a gente está vendo ao longo do mês de novembro, de uma forma geral, é claro que a gente ainda está no primeiro terço do mês, é que as empresas que eu venho falando que estavam sendo muito massacradas nos últimos meses, né? Então, empresas ligadas à economia doméstica, principalmente a questão de empresas de construção civil, small caps de qualidade, entre outras empresas que estavam sendo bastante impactadas ali com o aumento da percepção de risco e da curva de juros, estão surfando um movimento de correção bastante rápida, né? E a MRV não é diferente. E aí, quando você soma isso, essa temporada de divulgação de resultados, que em sua maioria estão vindo com surpresas positivas, tudo isso tem ajudado a nossa carteira a recuperar aqui parte das perdas que a gente veio verificando ali ao longo das últimas semanas. Então, MRV é um reflexo disso, né? Eu já falava das questões da distorção e da margem de segurança de se investir em MRV. Saiu o resultado de MRV que veio bom, e tudo isso somado fez com que a MRV surfasse essa boa alta, e não só ela, como diversas outras empresas da carteira, tá? Então a gente viu o Pet subindo bem, a gente viu o banco subindo bem, entre outras empresas ali, Movida, inclusive hoje está subindo bem também. Então a gente está vendo um movimento ali de reprecificação dos ativos, de normalização. Eu acho que aquele movimento técnico de zeragem dos fundos que a gente estava vendo há algum tempo teve um fim, né, pelo menos um respiro. E isso está ajudando a carteira ao longo de novembro. E parece que o movimento técnico está positivo agora, né, para algumas ações do Ibovespa e da Bolsa de uma forma geral. E você tem considerado cada vez mais esses ingredientes técnicos para também acertar não só a tese que você ergue, mas o timing de mercado, não é isso, Carlos? Perfeito, Léo. A gente está cada vez mais acompanhando essa questão de movimento de preços, né, para a gente evitar pegar a faca caindo demais, né? Então, assim, pegar um movimento de queda muito grande quando a gente está realizando as compras de algo que está com fundamento sólido, e em contrapartida conseguir surfar altas de empresas que ainda têm fundamentos sólidos, mas que por conta do aumento de preços estão reduzindo o seu retorno esperado, mas como está com um momento positivo a gente acaba deixando correr um pouquinho mais. Isso tem ajudado a contribuir para a performance do fundo nessas últimas semanas também. E a maior baixa da carteira qual foi, Carlos? É CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, né? Isso está seguindo esse movimento de rotation que a gente chama, né, no mercado. CBA é uma companhia de exploração de produção de alumínio, né? Então é uma empresa de commodities, e as empresas de commodities de uma forma geral no Ibovespa estão sofrendo uma correção depois de surfarem um grande movimento positivo ao longo de todo esse ano, né? E com a CBA não é diferente. Tá certo, especialmente pro Vitor que tá por aqui. O Nan Moraes também, o Nan escreve: boa tarde, excelente programa, parabéns, merece muitos likes. Obrigado, Nan, tamo junto. Manda a sua pergunta pra cá, Carlos tá à disposição. O Vitor, ele também tá afim de mais cortes aqui na TC Rádio, fala que a qualidade é muito boa. Tamo junto, Vitorino, obrigado pela participação. Carlos, e Via, hein, rapaz? A gente vai aprofundar depois da entrevista com o Troster, mas os resultados, eles tiveram dois ângulos. De um lado, mostraram lucro operacional positivo, umas questões mais animadoras para quem acompanha e monitora a companhia, e de outro, trouxe um provisionamento que deixou o investidor muito preocupado, mais de R$1 bilhão, temendo custos com a justiça, à medida que mais de 80%, ou que o crescimento de reclamações dos funcionários para com a empresa subiu 80% no primeiro semestre. É um pouco desse misto de sentimentos que pendeu mais para a força vendedora, os papéis caíram. Eu vou dar até uma olhada aqui enquanto você fala esse primeiro teu comentário aí, né, sobre Via,
e na cotação de momento, mas é um papel que estava sangrando bastante hoje de manhã. Diga aí, Carlos. Perfeito, Léo. Você deve até pagar a cotação aí quando você tiver. Mas, assim, o que aconteceu com o Via? Por que dessa reação negativa, né? Primeiro, é aquela coisa que a gente bate na tecla há algum tempo já. Por que a Via é tão barata hoje quando a gente compara com uma Magalu, por exemplo? Porque a Via ainda não tem credibilidade com o mercado, né? E como a Via não tem credibilidade com o mercado precisa de muitas notícias positivas para começar a acreditar que efetivamente a Via é uma empresa tech e que realmente entregou um processo de turnaround e assim em diante. E aí quando vem um fato relevante negativo nesse nível de surpresa, né, que ninguém esperava, acho que assim, quem vendeu ontem esperava provavelmente, mas as pessoas comuns do mercado não esperavam esse provisionamento que é negativo, que teve uma comunicação de surpresa, né? Então a surpresa, um fato negativo sempre é pior quando ele é uma surpresa negativa do que quando você vai avisando aos poucos, né? Que é o que você fala que o mercado não teme a crise, mas o escuro. Né? Isso, e aí quando vem um fato desse negativo, é difícil de entender, né? Assim, hoje, até que eu gastei um tempo hoje analisando para tentar entender efetivamente quais são os impactos, de onde que veio isso daí. Aí eles falam da questão da compensação com créditos tributários, tudo isso eu vou entrar no mérito depois, na análise mais profunda. Mas, em resumo, é algo complexo e uma surpresa negativa de uma empresa que não tem credibilidade. O mercado soca o papel, entendeu? E é o que está acontecendo. De fato, está acontecendo porque o recuo se mantém. Agora os papéis ordinários da Via caem 10,92% a R$ 6,29. É um tremendo impacto. Olha, se a gente fosse colocar em termos de valor, 1,4 bilhão de reais a menos da Via, conforme essa pancada está se dando. Os papéis agora R$ 6,28. Vamos seguir monitorando aí a questão da cotação. Bom, mas olha, de um modo geral, a gente passeou por esse primeiro bloco das notícias, dos acontecimentos e também contemplamos aqui o que chamou a atenção na nossa carteira. No próximo bloco, a gente vai ter o privilégio aqui de conversar com um dos mais, digamos, experientes macroeconomistas do país. A gente vai trocar uma ideia com o Roberto Luiz Troster. Ele é doutor em economia pela Faculdade de Economia e Administração da USP e um cara que simplesmente já vestiu a camisa para estar a par de conselhos só de Fundo Monetário Internacional, daí para cima. Então a gente vai conversar bastante com ele a respeito das questões macroeconômicas, da pressão inflacionária, do cenário da Bolsa. Vale muito a pena você se ligar. É daqui a pouquinho que a gente volta. Não saia daí e continue participando. Seja através do nosso chat lá no YouTube ou através do WhatsApp da TC Rádio. Por lá você pode mandar o seu alô e aproveitar bastante o repertório dos nossos convidados. A gente volta já. Os 10 mil deles. Muito bem, estamos de volta agradecendo o carinho da sua companhia, o calor da sua audiência, você que está conosco pelo tc.com.br, você que nos acompanha pelo canal do YouTube do TC. Valeu, hein? Tamo junto e vamos nessa. Tá começando mais um bloco de Os 10 mil deles e agora a gente vai para a conversa do episódio, a entrevista de hoje, que vai contar com uma participação de peso aqui. Ele é doutor em economia pela FEA USP, pós-graduado em banking pela Stoner School of Banking, foi economista-chefe da Febraban e ABBC, além de consultor de empresas, governos e instituições financeiras no Brasil e no exterior, incluindo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Com um currículo desses, a gente só pode agradecer a presença de Roberto Luiz Troster. Seja muito bem-vindo, Troster. Prazer tê-lo conosco. Como vai? Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um privilégio poder ser entrevistado por você. A gente é que fica muito feliz aqui, eu e o Carlos Castrucci, em poder recebê-lo. Bom, Troster, eu gostaria de começar com pressão inflacionária enquanto fenômeno global. A gente vê esse movimento forte no Brasil, em especial, mas também nos Estados Unidos, na China, na Alemanha. Ou seja, aquele excesso de liquidez em meio à pandemia, ele se soma a um descompasso entre oferta e demanda conforme a retomada está posta e o fenômeno inflacionário está mais concreto do que nunca. Qual leitura o senhor faz da pressão inflacionária e o que estimar em termos inflacionários daqui para frente? Vivemos um dos momentos mais desafiadores da história da humanidade quando o assunto é inflação ou seria um exagero retórico? Bom, é sempre problemática, não só agora, sempre tem múltiplas causas, pode ser por conta de custos, demanda, choques de preços, e a questão é como é que você administra isso.
No Brasil, por conta da matriz de preço, parte da inflação é importada, mas uma parte muito pequena. O grau de abertura da economia brasileira é baixo, mas se os preços sobem lá fora, parte desse aumento de preços é repassado os preços aqui dentro. Cada caso é um caso. O caso americano é um, mais especificamente o caso brasileiro, aí é uma combinação. Primeiro, essa taxa de juros a 2% era inconcebível. Se o juro está a 2% e a inflação está acima, o que acontece? A corrida por bens aumenta. Você sabe que o dinheiro está perdendo valor mais rapidamente que o preço dos bens, aí você cria um círculo vicioso. Um indicador assim muito economista sobre isso é a papel moeda em poder do público. Apesar da inflação estar encolhendo. O que quer dizer isso? Que as pessoas são, especialmente a classe mais baixa, recebe dinheiro, e antes que ia no supermercado 4 vezes por mês, no primeiro dia já vai e compra para deixar tudo na geladeira porque os preços estão aumentando. O governo, por outro lado, está muito devagar em reagir a esse quadro e agrava ele com notícias sobre o déficit público que não são tão positivas. E, por último, eu diria que mais importante, a política cambial brasileira. É a única no mundo. Em vez de você ter uma política cambial transparente, contundente, você tem uma coisa que o banco reage quando o Banco Central age quando ele considera importante agir. Isso não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer, está todo mundo correndo atrás para ver o que ele fez, para imaginar o que vai fazer. Você poderia mudar isso. Mudando isso, você consegue estabilizar o câmbio. Estabilizando o câmbio, você consegue estabilizar o componente mais importante dos preços dos combustíveis e o componente mais importante de todos os bens exportáveis. Quem me acompanha nesse bate-papo é o Carlos Castrucci. É dele a próxima pergunta. Fala aí, Carlos. Boa tarde, Troster. Primeiro, é um prazer estar falando contigo e obrigado por aceitar o convite aqui para participar mais uma vez dos 10 mil deles. A minha pergunta vai na linha da persistência da inflação brasileira. Como que você enxerga essa questão da persistência? Você acredita que essa inflação ela é transitória? Você acredita que a gente vai ver uma normalização de inflação já no ano que vem? Explica um pouquinho para a gente o que você está olhando de cenário. Bom, o meu cenário não é positivo e eu tenho acertado mais do que o resto e também não é positivo. Quer dizer, eu preferia estar mais errado do que eu estou. O que acontece? Você tem uma memória inflacionária grande no Brasil. O processo hiperinflacionário acabou há 27 anos. Mas, quer dizer, qualquer pessoa com mais idade do que isso, assim, com pessoas na casa dos 50, 60, lembram bem desse processo. Então, eles se antecipam. Isso faz com que uma indexação rápida. Então, eu sempre falo, você tem que ter um olho no gato e um na frigideira. Os modelos projetam uma coisa, a realidade projeta outra. Só para dar 2 números, 9 nos últimos 12 meses, a projeção de inflação esteve abaixo da inflação. Quer dizer, o mercado está subestimando o problema. 2, a velocidade de reação do Banco Central é muito devagar. Então, isso vai postergar. Como você tem só para fazer uma comparação, você tem um carro numa descida que você quer brecar. Se você breca rápido, você consegue brecar o carro e acabou. Se você usa esse gradualismo, que é o que você está fazendo na política monetária, como se fosse no carro, você vai brecando ele devagarinho, o que você vai conseguir? Você vai ficar mais tempo brecando e possivelmente você vai ter que pisar mais fundo, quer dizer, você vai ter não só um processo mais longo, como mais caro. E é o que eu estou vendo pela frente, juros subindo, né? Eu era minoria, agora já faço parte da grande massa, já vê os juros nos 2 dígitos, a inflação já chegou nos 2 dígitos, então você tem que mudar. Se fizer mais o mesmo, nós vamos ter mais o mesmo. Expectativas de inflação sendo revistas para cima todo mês, expectativas de crescimento sendo revistas para baixo, algo que não precisava, que está na mão do governo, que não depende do Congresso Nacional. Troster, mas do ponto de vista prático,
O que é que o senhor entende que o Banco Central, então, deve fazer, o Copom especificamente? É uma porrada mais forte nos juros, uma subida na ordem de quanto, por exemplo, para o mês de dezembro, quando o Comitê de Política Monetária volta a se reunir, passa exatamente por este caminho, ou há outras medidas mais efervescentes que o governo deveria tomar? 3 coisas. Primeiro, uma porrada mais forte. Você já fez a pergunta e deu a resposta. 2, muda a política cambial hoje. Você pode mudar para uma política cambial que é uma banda móvel. Então, vamos supor, o dólar fechou a 5,45 hoje. Então, amanhã você fala, a 5,46 eu vendo, a 5,44 eu compro. E põe muitos recursos no mercado à vista. Isso, em pouco tempo, estabiliza as cotações, estabiliza e mantém o câmbio flexível. Por que isso? Porque, da maneira como preços são fixados, essa incerteza faz com que você precifique incerteza também. Diminuindo isso, você diminui incerteza. E terceiro, define uma política fiscal, quer dizer, cada semana um remendo diferente. Define o que vai ser feito. Se você quiser melhorar um pouquinho mais ainda, comece a olhar para o longo prazo, que o Brasil está focado em 2021 e não está focando assim um pouquinho mais para frente, que reformas que o governo vai fazer. Eu vou dar só um exemplo. Nós estamos num momento em que o juro real brasileiro é baixo. Devia estar mais alto, mas é baixo. Você tem um déficit público. Você está fazendo uma reforma tributária. O que eu faria nesse caso? Eu tributaria mais as rendas mais altas. Então, por exemplo, quem tem mais de 30 mil mensais entra na alíquota dos 35%, que é a alíquota média máxima na América Latina. Você faria justiça social, você ajudaria a melhorar a dinâmica dívida PIB e você melhoraria as expectativas de inflação, você arrefeceria porque você mostraria que a dívida PIB caindo. Interessante. 3 linhas, portanto. Porrada nos juros, na taxa básica de juros, já na esteira da Selic, que vai ser decidida, uma nova taxa Selic em dezembro, uma reconfiguração mais clara em termos de política fiscal e uma estabilidade mirada com mais força em termos de política cambial. Uma tríplice sem a qual, entende o Troster, não haveria como manejar mais previsibilidade para a moeda brasileira e para a contenção do fenômeno inflacionário. Agora, eu também gostaria de contemplar a questão chinesa. E você que está chegando agora, estamos conversando com o Roberto Luiz Troster, economista de larga experiência, está nos ajudando a entender macroeconomia nesse contexto tão desafiador que o planeta como um todo vem vivendo. E o planeta passa por China, que por sua vez toca diretamente na força econômica do Brasil. A gente sabe que o aquecimento da economia brasileira depende do aquecimento da economia chinesa. E as commodities, de um modo geral, têm sofrido nos últimos tempos justamente uma certa desaceleração da China. Como é que o senhor está vendo a questão da potência asiática? Como é que a gente pode estimar o futuro de acordo com a recuperação econômica da China, que está colocada num ritmo menor do que se imaginava, não é isso, Troster? É isso, só um complemento anterior, você não precisa esperar para a próxima reunião do Copom para aumentar os juros. Você pode chamar uma reunião extraordinária hoje, segunda-feira define uma taxa nova, não precisa esperar a cada 45 dias, quer dizer, quando a realidade muda, a atuação da realidade tem que mudar, então não vejo nenhum problema. A China foi o grande propulsor da economia mundial nos últimos anos, não só da economia brasileira. Quando você vai crescendo, quer dizer, a base de crescimento da China é cada vez maior, então, mesmo crescendo em valor absoluto até um pouco mais, a proporção, o índice cai. Mas a China crescendo a 5% ao ano, em números redondos, ela era responsável mais ou menos por mais de 40% do crescimento do PIB mundial. Esse número vai cair para alguma coisa entre 25%, mas continua sendo um propulsor importante, mesmo com o arrefecimento dos preços das commodities, a demanda de commodities vai aumentar, a safra brasileira para o ano que vem tem estimado um crescimento de 2% ou 3%, quer dizer, o setor externo não é um problema para o Brasil, nem a China. Você tem um pouco de inflação, mas você continua com juros baixos, você continua com as bolsas otimistas, então o cenário externo para o Brasil não é problema, o problema do Brasil está em Brasília, não está
na China nem nos Estados Unidos. É verdade que você tem alguns pontos negativos, alguns fatores negativos vindo de fora, mas na média é muito positivo o quadro externo para o Brasil. Juros, expectativas e preços favoráveis ao Brasil. Então a gente sempre põe a culpa de todos os nossos problemas para o resto do mundo. Então, você teve crise da Ásia, crise da Rússia, crise do México. Nenhuma das crises alguém falou, opa, nós que não estamos gerindo bem aqui dentro. Ou seja, a autocrítica, acima de tudo, se faz necessária. E também, me parece, o seu racional contempla muito o problema de comunicação que esse governo acaba atravessando. Em vários momentos atravessou e não é muito diferente o que a gente vem vendo nos últimos tempos. Deixa eu registrar aqui, Troster, a mensagem da Renata Borges. O DDD é 83 e ela registra: parabéns ao entrevistado, excelentes colocações sobre macroeconomia. A gente agradece muito a participação da Renata. Carlos, a última pergunta para a gente fechar o papo aqui com o Troster é sua. Perfeito, Troster. Agradece a Renata pelo comentário. Tá perfeito, tá agradecida aí, Renata. A gente fica muito feliz com a sua participação. Diga lá, Carlos. Troster, eu vou trazer aqui a pergunta então para a questão da situação fiscal do Brasil. Eu queria que você desse um posicionamento de como você está vendo a situação fiscal atual, como que você enxerga a situação fiscal do Brasil para os próximos anos e qual que é a sua interpretação sobre o impacto dessa aprovação da PEC dos precatórios, esse furo no teto de gastos, na situação fiscal efetivamente do país. Bom, primeiro, eu acho que estão dando um tiro na água, quer dizer, realmente a gente não aprende com os nossos erros. Se não consegue cortar gastos, tem que aumentar a receita, é simples. Né? Então você deveria já de cara falar, temos que aumentar imposto. É o pior dos mundos, você fala, não vou aumentar, e você vai dar mais desemprego, mais inflação, mais incerteza. Segundo, em 1988, determinaram como é que você vai gastar em 2022. Não faz sentido, porque passaram-se 34 anos e nós estamos amarrados na Constituição. A gente tem que rever essa questão de receitas e despesas. Orçamento, tanto numa família como num país, é onde você pratica a democracia ou a participação, decidir como é que você vai gastar e quem que vai pagar a conta. Agora, se não mudar nada, eu vejo mal. Quer dizer, a PEC dos precatórios é calote. Pode mudar o nome, falar que é para pagar o auxílio emergencial, que não faz sentido, porque você gasta em um monte de emenda parlamentar, nós estamos gastando em jatos supersônicos, mesmo tendo uma fábrica de jatos aqui, aí está faltando, justo o dinheiro que falta é do auxílio, que devia ser o auxílio mais importante. Só concluindo, eu acho que o Brasil tem tudo que a China tem, eu falo da China porque o Leonardo falou, mas tem tudo e não está fazendo. Quer dizer, nós temos território, capital humano, empreendedores, temos tudo e estamos patinando sem necessidade. Foi um prazer muito grande conversar com o Roberto Luiz Troster, economista, que acrescentou muito a esse episódio de Os 10 Mil deles. Troster, muito sucesso, saúde e até uma próxima. Muito obrigado, sucesso para você, para o Carlos Augusto, que eu admiro muito, e bom fim de semana cumprido para todo mundo. Valeu, afinal de contas vem feriado por aí. E bora falar agora de Via Varejo. Este é o podcast Os 10 Mil deles, o reality que faz o seu tempo render. Carlos, só dando uma revisitada, quando a gente olha para a nossa carteira, Via ocupa qual percentual de alocação? Hoje, Via está representando 10% da nossa carteira, né? É legal só falar que, para quem... É que agora a gente vai ter um período de folga aí de episódios, né? Mas hoje o impacto na carteira não está sendo grande da queda de Via, porque eu tinha comprado algumas opções de venda pro resultado, né? Não porque eu sabia dessa questão dessa provisão adicional aí, mas porque eu estava esperando que realmente o resultado de operações físicas e do 1P poderia vir um pouco mais fraco e isso poderia frustrar o conceito de mercado. Foi aquela sorte que você dá, né? Você fala, vou fazer uma proteção para me garantir no final desse revés grande. Isso ajudou a mitigar grande parte das perdas de Via hoje, no pregão de hoje. Os papéis estão caindo 10%. Dessa queda de 10%, você acredita que tenha conseguido mitigar quanto com essa operação de put? Uns
vai entre 2/3 e 3/4 da queda. Puxa vida. É. Foi um belo gol, hein? Um belo gol de proteção e foi meramente intuitivo, né? Eu lembro que ontem saiu urgente no painel Mover Pro do prejuízo registrado, prejuízo líquido, quando se esperava lucro líquido. Eu mandei uma mensagem pro Carlos, nem tinha saído ainda o provisionamento. Falei assim, puxa, Carlos, essa via deve prejudicar muito os 10 mil se a gente considerar o impacto que o resultado pode trazer para os papéis amanhã. Aí ele falou, você não vai acreditar. Eu, com intuição aqui, cheguei a armar uma posição de put. Até porque, Carlos, é muito irracional isso, né? Tem empresas que divulgam resultados fortes e aí o mercado se antecipa, o papel vai lá e cai. Às vezes o mercado não se antecipa, corre atrás do rabo para o papel subir. Aí também, às vezes, acontece o oposto. O resultado vem ruim, mas a empresa já vinha descontada. Parece que a divulgação do resultado fez o mercado olhar para ela e aí sobe. É um negócio muito louco, não tem muita lógica mesmo, né? Perfeito, é exatamente isso. E como a gente vê assim, o sentimento do mercado com via ao longo de todo esse ano é bastante negativo, né? Então a gente vê, sai resultado de via bom, via cai 7%, sabe? Coisas desse gênero. A proteção foi mais nesse sentido mesmo. Bom, do jeito que o mercado está olhando para a via, a interpretação com certeza vai ser negativa. Com certeza não, mas sabe, tem muita probabilidade de ser negativo do resultado, independente do que vier. Então vamos se proteger desse resultado. Mas sem zerar a posição, porque eu não tenho certeza disso, né? Eu não tenho convicção. Então, aí a gente faz esses movimentos táticos aí de curto prazo. Bom, a surpresa foi negativa. Aumento de provisões em função de processos trabalhistas foi o principal ponto amargo que fez o mercado correr para vender os papéis. E aí é contigo, Carlos. Vamos começar a passear pelos principais números que te chamaram a atenção e aí você traz a sua conclusão de acordo com os resultados divulgados pela varejista. Perfeito, Léo. Então eu separei aqui em 3 tópicos, tá? Primeiro falar dessa surpresa negativa, da questão desse passivo novo, que eu vou tentar dar uma explicação melhor aqui do que é. Depois falar da situação financeira da empresa, porque assim, aí é uma coisa, até uma cutucada aqui no FinTwitch, de uma forma geral. Assim, eu diria que 90-95% das pessoas que comentam no FinTwitch não leem as notas explicativas das próprias empresas. Então, imagina das empresas que eles não investem, né? Então, sai um resultado, sim, o cara olha pro balanço e fala, não, um via vai quebrar. E aí eu vou explicar que não vai quebrar, eu vou explicar por quê, porque eu leio as notas explicativas. Tá certo. Tá? Mas vamos... 1-0, vai. 1-0. Mas vamos por partes aqui, tá? Então, começando para a questão desse passivo novo aí das provisões trabalhistas. Aí eu já falei assim, o impacto principal vem nessa questão do susto e que reflete na credibilidade da via, que ainda é bastante debilitada e que acaba impactando nos preços. Mas falando da situação de uma forma geral, né? O que é esse aumento na provisão, né? Ele é um aumento assim, imagina que você tem um passivo, a via esperava que ia gastar no futuro 1,2 bi com processos trabalhistas. E aí, de repente, isso daí passou para 2,5 bi. Então, é um acréscimo ali de 1,3 bi adicional. Isso vira uma despesa. Na hora que essa provisão é reconhecida, que esse passivo aumenta, isso vira uma despesa na demonstração financeira da empresa, na demonstração de resultado. Por isso, o prejuízo extraordinário que a gente viu nesse trimestre. É um efeito que ele não é caixa hoje. Isso vale a distinção, tá? Ele não é caixa hoje, mas ele vai ser caixa no futuro, ou seja, vai haver saída de caixa no futuro com esses processos. É diferente, por exemplo, de uma PDD, porque a provisão para credores de liquidação duvidosa, né? Naquele caso, é uma receita que você reconheceu e que você não vai receber, então não sai caixa lá na frente. Esse aqui é uma despesa nova que você não sabia e agora você reconheceu, então vai sair caixa. Então, realmente, você tem um impacto de caixa no futuro, tá? E por que aconteceu esse aumento de provisão? Primeiro tem essa questão do aumento dos processos de uma forma geral, que é algo que eu imagino que o impacto seja um pouco menor dentro do todo, né? Não é o principal impacto, mas o principal impacto vem justamente de passivos antigos, tá? E aí, assim, a gente sabe, a Via ela tinha um problema de governança forte quando ela era controlada pelo Grupo Pão de Açúcar. E o que o Grupo Pão de Açúcar fazia nos processos que ela tinha? Primeiro assim, a Via passou de 75 mil funcionários para 45 mil funcionários durante a reestruturação que o Grupo Pão de Açúcar fez na empresa. E de lá saíram bastante pessoas com cargos altos, ou seja, salário alto, e o processo trabalhista, por consequência, acaba tendo um valor mais alto. O que aconteceu é que como a Via tinha problemas de caixa na época do Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar, ao invés de resolver esses problemas trabalhistas logo, ele ficou postergando e levando na justiça, levando. O que acontece? Conforme você vai levando, o custo do processo aumenta, a correção monetária aumenta, então o montante de cada um dos processos
aumentou muito porque o Grupo Pão de Açúcar não tinha como injetar dinheiro na Via para pagar os processos, entendeu? Então, isso fez com que o ticket médio dos processos aumentasse muito e grande parte dessa surpresa nas provisões vem justamente por causa dessas decisões equivocadas da época do Grupo Pão de Açúcar. Então, de novo, a gestão da empresa hoje é diferente, eles estão tentando corrigir alguns erros do passado que a empresa tem. São erros que não são recorrentes, mas que invariavelmente vai aparecer alguma coisa ou outra. É importante a gente ter ciência disso e saber desse risco na hora de investir, né? Por isso que eu falo, nunca dá all-in numa empresa, porque é esse tipo de risco que pode acabar te tirando do jogo. E que muitas vezes você não consegue enxergar, não consegue identificar, como o Carlos está pontuando aqui. Mas é um primeiro contexto para você que está chegando agora entender o que foi essa fotografia lançada nos resultados do terceiro trimestre de Via. Então já vem aí como uma ponta de iceberg desse passado tortuoso da condução do Grupo Pão de Açúcar da varejista. E aí, Carlos, indo em frente. Então, e aí só para consolidar, então aí o que acontece? Baseado nas estimativas da empresa, o que vai acontecer com o fluxo de caixa da empresa? Ainda nesse quarto trimestre vai ter uma saída de caixa entre 300 e 400 milhões. 2022 deve ser um ano de forte saída de caixa para pagamento de processos trabalhistas na casa de 1,5 a 2 bilhões de reais e depois vai reduzindo para 0,6 a 0,7 em 2023, 0,6 bi, né? E depois de 24 em diante fica na casa de 0,3.04 bi. Então a gente tem essa saída de caixa aí. Só que a empresa, por ter dado muitos prejuízos lá atrás, além das questões das mudanças das regras tributárias sobre receita, incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS e assim em diante, a empresa tem 9,5 bi de créditos tributários a serem realizados, tá? E o que acontece? Eu acho que assim, às vezes os problemas são ruins, né? Mas eles vêm e acabam causando coisas boas. A Via sabe que ela não pode se dar o luxo de ficar gastando esse dinheiro com provisões trabalhistas, né? Esse dinheiro adicional que não faz parte do operacional dela. Ela precisa investir em crescimento e assim em diante. Então a Via, para conseguir mitigar esses efeitos da saída de caixa dessas provisões trabalhistas, eles elaboraram um plano forte, ele já tem executado isso, tem conseguido fazer, que é o seguinte, que é a monetização desses créditos tributários, ou seja, é você ter um fluxo de caixa positivo por conta da monetização desses créditos tributários. Aqui a única diferença é que assim, efetivamente não entra a caixa, mas você deixa de gastar, né? Então imagina que você tem um ICMS de 10% na sua receita bruta, tá? Então, se você faturou 1 milhão, você tem 100 mil reais para pagar de ICMS, tá? O que acontece é que, como ela tem um saldo muito grande de ICMS a compensar, ao invés dela pagar esses 100 mil reais de ICMS, ela não vai pagar, entendeu? Ela reconhece uma demonstração de resultado, mas na hora do fluxo de caixa não sai efetivamente do caixa dela. Então, no final das contas, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, a partir de agora, um reconhecimento, uma monetização desses créditos tributários, mas ela vai ser menor do que seria antes, porque a gente tem esse desembolso futuro com as provisões para esse passivo trabalhista, entendeu? Mas no final, o fato da empresa estar se esforçando para recuperar esses ativos, esses ativos de tributários, isso vai trazer um impacto positivo para o fluxo de caixa da empresa ao longo dos próximos anos, tá? Então, no final, assim, a gente pode ver um impacto positivo para a empresa e isso não deve debilitar a situação financeira da empresa. Para isso, basta o quê? Basta a empresa fazer o seu plano, conseguir executar o seu plano e continuar conseguindo entregar crescimento de faturamento e rentabilidade, tá? Então, em poucas palavras, como ela pode reverter isso no médio prazo em cima do teu racional? Por que no médio prazo isso vai ser mais benéfico, ou pelo menos menos um problema? Assim, o que a gente tem que olhar, tá? Quando a gente faz as previsões, pelo menos quando eu faço, eu tento fazer as previsões da operação da empresa. Então, tudo que é recorrente, né? Como que a empresa vai seguir com seus fluxos de caixa no seu estado recorrente, ou seja, sem efeitos extraordinários. E aí, então, esse é o que eu faço normalmente. Os efeitos tanto dessa parte de créditos tributários quanto desse desembolso com passivo trabalhista são efeitos não recorrentes, são efeitos extraordinários. Só que quando a gente pega o net, né, então o líquido desses impactos, esse impacto no final é positivo para a empresa. O que vai acontecer é que esse impacto vai ser menos positivo do que anteriormente, porque agora a gente tem um passivo maior para um mesmo ativo, entendeu? Mas o impacto continua sendo
positivo dos eventos não recorrentes. Então, no final das contas, o impacto é positivo. Eu nem sei se nas previsões das pessoas elas já consideravam essa recuperação dos créditos tributários. Se consideravam, aí você tem que realmente fazer uma redução no seu valuation. Agora, se você não considerava isso é um adicional para o seu valuation no final das contas. Mas o mais importante é que, assim, independente da metodologia que você está abordando, isso daqui não vai impactar a situação financeira da companhia, entendeu? Porque quando você fizer o efeito no fluxo de caixa, no final, você vai estar economizando mais caixa não pagando tributos do que você vai estar pagando, você vai estar despendendo de caixa ao pagar esse passivo trabalhista. Olha só, Carlos, Pedro Pedrosa, ou se você preferir, o Pedro Henrique Pedrosa de Oliveira, tá por aqui, passa e comenta. Notas explicativas são tão importantes quanto a própria demonstração. Eu já fui auditor, a gente faz com tanto carinho e realmente poucos leem. Então, quer dizer, o seu desabafo foi o desabafo aqui do Pedro, que escreve de Campinas, diz que por lá tá chovendo, mas ele tá só no cafezinho e ouvindo a gente. Parabeniza bastante aqui pelo programa. Valeu, Pedrão, tamo junto. Obrigado pelo seu comentário. Para ele, pro Leandro Dil, pro André Cabral, pro Nan Moraes, um super alô aí. Obrigado a vocês que estão conosco. Já estamos na reta final, eu sei que você separou outros números aí para amarrar essa leitura que você fez dos resultados de Via, mas fica a provocação aí, né? Convidar as pessoas a lerem e entenderem a história que os números contam. Existe uma parcela de subjetividade na interpretação e, sobretudo, na projeção para o futuro? Com certeza existe. Mas há também uma questão muito sólida que os números traduzem. E a partir do momento que a gente passa a negociar esse tipo de leitura e compreensão, aí fica muito mais um exercício imaginário do que uma conversa sólida, consistente. Fala aí, Carlos. Perfeito, Léo. Eu vou daqui falar sobre a questão da situação financeira da empresa, né? Porque o que a gente está lendo hoje é o seguinte: nossa, a empresa já tem um empréstimo de curto prazo ali, um passivo financeiro de curto prazo de 7 bi, com menos de 2 bi em caixa, agora já queima caixa operacional, está queimando caixa operacional, vai queimar mais por causa desse passivo tributário, então a empresa ou quebra ou capitaliza. Esse é o racional que está sendo colocado. Mas aí começa, por que a empresa está com fluxo de caixa operacional negativo hoje em dia? Vai olhar a quantidade de estoque que eles fizeram para Black Friday por conta da restrição essa escassez de matéria-prima, né, de uma forma geral, e de produtos. A empresa está gastando caixa hoje para fazer estoque para conseguir vender efetivamente e não faltar produtos nesse quarto trimestre, que é muito forte. Então a empresa investiu muito em estoque, por isso que o seu caixa reduziu ao longo desses 3 primeiros trimestres do ano, entendeu? Então começa por aí. Em situação normal, a empresa gera caixa operacional. Segundo ponto, aí fala, desse descasamento do passivo, né? Então, tem 7 bi de dívida de curto prazo e só tem menos de 2 bi de caixa. Só que, gente, eu vou repetir de novo, o negócio da Via é muito pautado na questão do crediário. E aí, quando você vai olhar essa dívida de curto prazo, mais ou menos 4,5 bi dessa dívida, que é? É o CDCI, é a dívida que você capta no banco, que a Via capta no banco, para repassar para o seu cliente. E onde que isso daqui está refletido no ativo? No contas a receber da empresa, não no caixa, porque está no contas a receber, entendeu? Então ela capta dinheiro, vira um empréstimo, ali quando você olha só o balanço, sim, né? E a contraparte está no contas a receber do crediário da empresa. E quando você faz esse net ali, ou seja, quando você subtrai um do outro, a soma é zero, entendeu? Então a empresa não tem um problema de liquidez, a não ser que você acredite que a empresa vai tomar calote no seu crediário. E aí você não acredita no modelo de negócio de Via, e aí não faz sentido você investir em Via mesmo, porque se você achar que a empresa vai tomar calote no crediário gigante, realmente a empresa vai quebrar. Não é o que eu acredito. Fora isso, a empresa ainda tem mais de 4 bi de recebível de cartão de crédito. No pior dos casos, se você não consegue repagar essa sua dívida teoricamente grande que você tem no curto prazo, você faz a antecipação dos recebíveis de cartão de crédito. Em vez de você receber os 4, você vai receber 3,5, 3,300 e você consegue repagar a dívida. Em resumo, a empresa não tem risco relevante de liquidez, a empresa não vai precisar se capitalizar, a não ser que a gente veja fatos novos, e a diretoria falou isso no call de hoje, tá? Então, essa é a questão da situação financeira, que é o que tem desinformado muitos investidores de Via. Carlos, o Juliano passa por aqui e me parece fazer uma provocação válida. Ele diz assim: vocês sempre falam a questão do timing. Não é possível reconhecer que o timing favorecia muito mais uma Magazine Luiza? De um lado, ainda que a assimetria de Magalu não fosse tão atrativa quanto a assimetria de Via,
o timing de mercado não apontava muito mais para Magalu, cuja operação tem mais qualidade? É o Juliano de São Paulo. E você também falou dessa questão do timing, inclusive para redesenhar a sua estratégia de modo a acrescentar o timing e as percepções de mercado às teses que são muito sólidas, né, na maneira como você as desenha. O que você responde para ele? Faz sentido o racional dele, assim, é importante entender só... na questão do timing existem várias estratégias diferentes, né? A minha estratégia é, dentro das empresas que eu tenho uma análise fundamentalista e tenho uma convicção, qual que é a melhor hora de comprar ou de vender. Não é uma análise comparativa, qual que é a empresa que é a melhor compra agora, independente do fundamento, entendeu? Nesse caso, com certeza, agora isso deve ser provado nos próximos períodos, Magalu tem melhor timing do que Via, mas não é o que faz parte da minha estratégia. Mas pode, assim, se fosse falar simplesmente por timing, realmente Magalu tende a ter mais timing hoje do que Via na hora de comprar. A gente está chegando à reta final de mais um episódio dos 10 mil deles. Grande Juliano também está participando com a gente. O Leandro Dil, que é sempre muito engajado aqui, participa muito com a gente, constrói a TC Rádio conosco. Ele escreve o seguinte, ó, CDCI, crédito direto ao consumidor com interveniência, me parece aqui. Não sei se houve algum ponto aqui na digitação, mas ele está comentando um pouco do nosso papo, da nossa conversa, junto a outros integrantes aqui no chat do YouTube. Carlos, para a gente fechar o racional, a gente vê um Ibovespa reagindo muito bem hoje, desde a aprovação da PEC dos precatórios. Está em 107.950 pontos, quer dizer, praticamente nos 108 mil pontos. O que você estima, por intuição, por convicção e por estudo, como timing de mercado também, para o Ibovespa nessa reta final? Porque nós já estamos chegando ao finalmente de 2021, certo? Metade de novembro praticamente já foi e dezembro é um estalo. Difícil, Léo, porque, assim, diferentemente de 2020, quando a gente tinha várias empresas baratas em momentos bons, agora o que a gente está vendo é que, por exemplo, o cenário para commodities não é tão bom, e commodities pesa 30%, 35% do Ibovespa, entendeu? Então a gente pode ver uma recuperação muito forte em empresas ligadas à economia doméstica, enquanto o commodity pode ficar barato. Isso pode fazer com que o índice vá até o final do ano para 120 mil pontos, por exemplo, mas que várias empresas subam 30%, 40%, 50%, entendeu? Então não vai ser um movimento uniforme no Ibovespa, por isso que eu acho que é muito difícil projetar o Ibovespa para esse final de ano. Mas eu acredito que a gente vai ver um movimento positivo. Assim, quando a gente olha para o movimento de preços do Ibovespa de uma forma geral e das ações de uma forma geral, a gente está vendo que parece que a gente está começando a enxergar um movimento de alta. É claro que pode vir um fato em Brasília que derruba tudo, né? Mas, a princípio, parece que a gente está entrando num momento bom de mercado, com fluxo entrando e assim em diante. Olha, eu quero aproveitar esse último minuto aqui para agradecer demais a sua companhia, você que esteve conosco ao longo desses meses de os 10 mil deles, porque pelos próximos 15 dias, a serem contados a partir da próxima segunda-feira, eu vou dar uma descansada, vão chegar as minhas férias e em função delas a gente não vai ter os 10 mil deles pelas próximas 2 semanas. A gente volta com o programa na primeira semana de dezembro e o Carlos também vai aproveitar para dar uma descansada aí dentro do possível, né, Carlos? É isso, descansar e torcer para a carteira voltar ali com uma alta de uns 10% pelo menos. Vamos colocar como meta aí essas próximas 3 semanas. Olha, seria um presentão voltar com mais de 10% de alta na nossa carteira. Mas é isso, Carlos, muito obrigado, um abração para você e até mais. Eu que agradeço, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a gente. Se tiverem dúvidas, sempre podem mandar. Em dezembro estamos de volta, né? Primeira semana de dezembro estamos de volta. Léo, boas férias, descanse. Obrigado. Vou cuidar aqui do nosso dinheirinho para ele dar essa alta de 10% aí, né, para os próximos 3 episódios. Podemos até abrir um bolão aí. Quanto será que vai estar os 10 mil deles no comecinho de dezembro, né? Rapaz, a gente inaugurou esse episódio aqui com o consolidado de ontem, com os 10 mil em 11.390. Que a gente abra a primeira semana de dezembro com 15 mil reais, fechado? Pô, é bom, hein? Valeu, Carlão, tamo junto. Obrigado a todos. Vem aí, Gabriel Medina, Mariana Galvão, Diego Kerber e toda a equipe do seu Expresso da Tarde. Continue na TC Rádio. Tchau. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios.
Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.